Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos fazer o rescaldo do Porto Sporting da Taça da Liga e vamos também fazer um pouco o balanço da própria competição em si. E é por aí mesmo que queremos começar. Uma competição que tem sido bandeira para esta direção da Liga, uma competição em que a direção, liderada por Pedro Proença, tem tentado alegadamente credibilizar a competição, tem tentado trazer maior seriedade e maior competitividade. Mas é caso para dizer que isto foi mais um ato falhado da direção da Liga. Se recuarmos alguns meses, vamos recordar que, a quando da primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga, aqui no Batalha apelidamos esta competição de a Taça dos Padres. E a verdade é que todo o desenvolvimento da competição nos deu razão. O Futebol Clube do Porto, na Taça da Liga deste ano, disputou 4 jogos, 3 da fase de grupos e uma meia-final. Os 4 jogos foram apitados por padres identificados como tal no e-mail de Adão Mendes para Pedro Guerra. Recordando, com o Leixões Vasco Santos, com o Rio Ave Nuno Almeida, com o Passos de Ferreira Bruno Esteves e agora na meia-final com o Sporting novamente Nuno Almeida. Portanto, é isto que é credibilizar a competição. Além disso, nos jogos de Benfica e Sporting da fase de grupos, 6 jogos, desses 6, 3 foram apitados por padres. Benfica Braga, Bruno Esteves, Sporting Marítimo, Manel Mota, Sporting União da Madeira, Vasco Santos. E recordo também que a outra meia-final, disputada entre o Vitória de Setúbal e o Oliveirense, foi apitada por Manel Mota, mais um padre. Portanto, aquilo que se questiona é, afinal de contas, o que é que a Liga pretende fazer com esta competição. E não vale a pena estarmos agora aqui a discutir se os árbitros cometeram erros, se não cometeram erros, se os erros foram graves, se não foram graves. Aquilo que está aqui em questão é uma única situação: credibilidade. Acham que se dá alguma credibilidade a uma competição quando os árbitros, ou a maioria dos jogos que são apitados por esses árbitros, são os tais padres? Os tais padres que estão envolvidos num processo de corrupção? Os tais padres que estão neste momento a serem ouvidos pela Comissão de Instrutores da Liga no âmbito desse processo? Processo esse que está a ser investigado pela Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária. Acham que é assim que efetivamente a competição vai subir patamares? Vai passar a ser a dita festa do futebol, como ainda ontem ouvíamos a plenos pulmões no Estádio de Braga? Não. O Sr. Dr. Pedro Proença continua a brincar ao futebol. O Sr. Dr. Pedro Proença continua a achar que o futebol é para os ricos e continua a achar que nós somos todos parolos. Aliás, e agora entrando já no jogo propriamente dito, ou pelo menos entrando apenas e só no dia de ontem, tudo aquilo que envolveu o jogo foi uma vergonha. A parte de organização foi uma vergonha e nós temos aqui que denunciar tudo aquilo que se passou no exterior do estádio, tudo aquilo que se passou inclusivamente dentro do estádio, que mais uma vez vem demonstrar que a organização deixou muito a desejar e que, ao contrário daquilo que os senhores do futebol se querem vangloriar como tendo organizado uma grande competição, é mentira, é uma falácia. A competição continua a ser ridícula. Comecemos pelo trânsito. Que medidas foram pensadas relativamente ao trânsito para se ter em conta numa cidade que iria receber uma partida de estádio cheio, em dia de semana, de 2 grandes clubes? Alguém pensou na necessidade que os adeptos têm de chegar ao estádio? É que não chegam de helicóptero. E há uma coisa, trabalham. Era dia de semana, dia de trabalho. As filas de trânsito intermináveis que aconteceram na autoestrada são vergonhosas. E são vergonhosas porquê? Porque não foram criados percursos alternativos, não foram indicados percursos alternativos e isso, mais uma vez, é uma questão de organização. Organização que não é pensada, organização que não é tratada. Aliás, estes senhores que gostam sempre de dar como exemplo Inglaterra, sabem o que é que acontece em Inglaterra quando há um atraso no metro ou quando há um engarrafamento no trânsito? O jogo é atrasado. 15 minutos, meia hora, 1 hora se for caso disso. Em Portugal ninguém quer saber disso, mas, no entanto, depois temos os senhores do futebol, temos os senhores da Liga a apresentarem esta competição como uma grande organização. Depois
Depois tivemos mais um caso repetido, pelo menos naquilo que diz respeito aos jogos do Futebol Clube do Porto. Na entrada de acesso à nascente superior, nomeadamente na porta número 8, tínhamos apenas e só 4 pessoas a efetuarem a revista. Isto é vergonhoso. E felizmente desta vez, ao contrário de outras ocasiões, mas felizmente desta vez, as forças da autoridade tiveram paciência com os adeptos, compreenderam a ansiedade que se estava a apoderar dos mesmos, de estarem aos 15, 20, 25 minutos da partida ainda no exterior do estádio. Nomeadamente o corpo de intervenção, que muitas das vezes é francamente impaciente para com os adeptos. Eu tenho que deixar aqui uma palavra de elogio, porque eles próprios diziam aos adeptos que não se compreendia como era possível só estarem de facto ali 3, 4 pessoas a efetuarem revista para tantas pessoas. Depois, com tudo isto, o que se gerou? Gerou-se que a porta de acesso não era respeitada. Ou seja, tivemos pessoas com bilhete para outras portas entrarem não nas suas portas, mas noutras. Ou seja, imaginemos, a nossa porta era a porta número 8, mas tivemos várias pessoas com bilhetes da porta 9 entrarem na porta 8 e vice-versa. Tivemos inclusivamente os senhores assistentes de recinto esportivo a rasgarem o código de barras, ao invés do bilhete ter que passar no respectivo torniquete. Mais uma demonstração cabal de falta de organização, de falta de controle, de falta de segurança. Lá dentro, bastou ver que as escadas estavam ocupadas. Afinal de contas, que competição é esta para as famílias, para os adeptos e depois as escadas, nomeadamente nos setores não ocupados pelas claques? E chama a atenção para isto, porque eu compreendo que nos setores, aceito e concordo que nos setores ocupados pelas claques a distribuição dos adeptos é feita muito mais, desculpem-me a expressão, a granel. Agora, nas centrais inferiores, onde estão os adeptos ditos comuns, as escadas estavam ocupadas. Esta gente perdeu a noção do ridículo, mas depois anunciam como sendo a festa do futebol. A festa do futebol para aqueles que são os profissionais do futebol. A festa para aqueles, o futebol não é uma festa, o futebol não é um jogo, mas sim a sua profissão. E então, tinham estacionamento dentro do estádio, estiveram a comer e a beber antes, durante e depois, e para eles tudo correu muito bem. Para eles foi uma grande festa. Mas para nós, adeptos normais e comuns, foi mais uma vergonha, mais uma grande falta de organização e mais um grande desrespeito para com todos os adeptos. Meus caros amigos, relativamente ao jogo propriamente dito, o que é que eu gostava de vos dizer? Acho que é óbvio que a eliminação do Futebol Clube do Porto é injusta. O Futebol Clube do Porto foi a melhor equipa, foi a equipa que demandou durante mais tempo no jogo, a equipa que conseguiu marcar um golo, a equipa que teve mais oportunidades de golo. O Sporting só procurou sempre a profundidade através de Bas Dost, a bola longa para que Bas Dost pudesse tocar de cabeça para que alguém entrasse nas suas costas. Não construiu um único lance de perigo para a baliza de Casillas em bola corrida. A única oportunidade de golo que teve foi numa bola parada. E, portanto, acho que é claro e inequívoco que nos 90 minutos o Futebol Clube do Porto foi mais forte, demonstrou ser mais capaz e merecia como tal a vitória. É um facto que não ganha quem merece. Já em Alvalade tínhamos sido melhores, mas não tínhamos sido capazes de marcar um golo, e aqui repetiu-se. Só que em Alvalade, quando finalizaram os 90 minutos, a partida terminou, e desta vez, após os 90 minutos, tivemos as grandes penalidades. E nas grandes penalidades, o Sporting foi mais competente, o Sporting teve mais sorte, e o Futebol Clube do Porto foi eliminado. Foi eliminado de uma competição que era um objetivo da época. Não vamos agora, só porque fomos eliminados, dizer que não era. Não, era um objetivo da época, era uma competição que queríamos ganhar, era uma competição que os adeptos queriam ganhar, era uma competição que claramente o grupo de trabalho queria ganhar, e não fomos capazes. Agora, nada disto pode beliscar o caminho que fizemos até aqui. Nada disto pode beliscar o futuro. Para o futuro temos que estar mais fortes que nunca. Para o futuro temos que estar mais unidos que nunca. E o futuro é já quarta-feira em Moreira de Cónegos. Quarta-feira em Moreira de Cónegos nós não podemos deixar de forma alguma dar uma resposta cabal da nossa capacidade, dar uma resposta cabal da nossa força, dentro e fora do campo. Portanto, se por um lado
apelo aqui ao grupo de trabalho para que na quarta-feira entre com tudo, para que não reste qualquer espécie de dúvida da capacidade do Futebol Clube do Porto. Apelo também aos adeptos, os adeptos que se mobilizaram em grande número no dia de ontem em Braga, que encham o estádio em Moreira de Cónegos. A equipa merece esse crédito, a equipa merece esse apoio e nós todos merecemos que a equipa nos retribua com vitórias. Eu acho que depois do jogo de ontem, a tal simbiose perfeita que muito temos falado não foi colocada em causa. Continua, e basta ver o final do jogo, continua uma simbiose total, adeptos-equipa, e é isso que nós temos que continuar a cultivar. Temos que continuar a cultivar essa proximidade. O Futebol Clube do Porto, equipa, o Futebol Clube do Porto, adeptos, merece que nós continuemos a fazer isso. Mas, relativamente ao jogo, nós não podemos fugir à questão da arbitragem. Já há pouco falamos de forma genérica sobre a arbitragem nos jogos da Taça da Liga, mas temos novamente que voltar a falar. Por um lado, as nomeações. Sobre Nuno Almeida já tudo foi dito. Em 4 jogos de Taça da Liga deste ano, Nuno Almeida apitou por 2 vezes o Futebol Clube do Porto. Portanto, 50% dos jogos que o Futebol Clube do Porto disputou nesta edição da Taça da Liga foram apitados por Nuno Almeida. E depois tivemos Artur Soares Dias no vídeo-árbitro. E relativamente a essa matéria, eu gostava de deixar aqui a minha estranheza. A minha estranheza pelo facto de apenas 5 dias após o Futebol Clube do Porto Tondela, em que Artur Soares Dias foi vídeo-árbitro, o Conselho de Arbitragem ter escolhido novamente o árbitro do Porto para vídeo-árbitro desta feita do Futebol Clube do Porto Sporting da Taça da Liga. Acho estranho, porque há 5 dias atrás, Artur Soares Dias não tinha visto 3 grandes penalidades a favor do Futebol Clube do Porto. 3 grandes penalidades, a meu ver, claras. 3 grandes penalidades, a meu ver, que não deixam dúvidas a ninguém. Mas, pelos vistos, Artur Soares Dias foi muito rigoroso no cumprimento do protocolo do vídeo-árbitro. Ou seja, porque teve dúvidas, não mandou assinalar. Mas vamos ver então se Artur Soares Dias teve coerência com o jogo de ontem. E não teve. Os 2 lances que muito se discutem são o penalti sobre Bas Dost, logo no início da partida, e o golo anulado a Soares. Sobre o penalti não assinalado sobre Bas Dost, eu gostava de dizer que a falta é óbvia. A falta é inequívoca. Se Nuno Almeida não viu aquela falta, é cego. Se Artur Soares Dias não viu aquela falta, é cego. Se estes 2 árbitros não viram a falta de Danilo sobre Bas Dost, são cegos. Ou então são incompetentes. Agora, o lance não termina nesse momento. Acho que é nítido, acho que é óbvio, acho que é claro que quando o Bruno Fernandes marca o livre, Bas Dost está fora de jogo. Vem-se agora discutir as alterações à regra do fora de jogo, nas quais apenas quando o jogador que está em fora, ou pronto, se o jogador que está em fora de jogo sofrer falta antes da disputa da bola, não deve ser assinalado fora de jogo, mas deve sim ser assinalada a falta. Eu discordo da interpretação que foi dada, por exemplo, por Pedro Henriques na Sport TV. E por uma razão extremamente simples. Quando a bola é batida, Bas Dost começa logo a movimentar-se para receber a bola. Começa logo a movimentar-se para se posicionar em posição privilegiada para a recepção da bola e para a abordagem ao lance. Portanto, naquele momento, a bola já está em disputa. Porque Bas Dost não se estava a posicionar por causa do vento, nem por causa do nevoeiro. Estava-se a posicionar por causa da bola. Para ganhar posição para a disputa da bola. E como tal, a falta posterior de Danilo, que como digo é clara, não deveria, efetivamente, ter sido considerada por fora de jogo claro e inequívoco de Bas Dost. E esta é a minha opinião. No golo anulado a Soares, eu quero dar os parabéns a Artur Soares Dias. Artur Soares Dias, efetivamente, é um árbitro brilhante. Alguém que levou à risca o protocolo do vídeo-árbitro 5 dias antes, porque apenas poderia mandar assinalar 3 grandes penalidades. Neste caso, corrigir as decisões de Luís Godinho. Quando tivesse a certeza absoluta, e como não teve, não mandou corrigir nenhuma das decisões, agora teve a certeza absoluta que era fora de jogo de Soares. E teve tanta certeza que nem sequer disse a Nuno Almeida para ver as imagens. É que caso Artur Soares Dias tivesse dúvidas, eu até poderia compreender. Eu até poderia compreender que Artur Soares Dias tivesse dito ao árbitro:
Tenho dúvidas sobre o posicionamento de Soares. O ideal é ires ver as imagens para tomares a decisão em consciência. Mas Artur Soares Dias nem isso fez. Artur Soares Dias mandou corrigir a decisão, mandando assinalar fora de jogo a Soares. E aquilo que eu tenho a dizer é o seguinte. Em primeiro lugar, ninguém em sã consciência pode afirmar nem que Soares estava fora de jogo, nem que Soares não estava fora de jogo. Quem afirmar taxativamente uma das duas é mentiroso, é aldrabão. Depois, tudo quanto sei, as recomendações do International Board, que tantos comentadores de arbitragem da nossa praça gostam de falar, indicam que em caso de dúvida se deve favorecer o ataque. Mais uma vez, isso não aconteceu. Depois, gostava de refletir sobre este lance para perceber se este lance é mais fora de jogo do que aquele que foi o golo do Sporting na Luz. E na altura, aquilo que foi dito é que o golo do Sporting na Luz não deveria ser anulado porque era um lance de dúvida. E este lance é mais fora de jogo do que o outro? Não é. E por fim, gostava de perguntar onde é que andam as linhas de fora de jogo da RTP. Será que elas são como o lince ibérico? Sabemos que existem, mas não as vimos? Fica aqui a dúvida sobre o porquê de não ter existido linha de fora de jogo na transmissão de ontem da RTP. Meus caros, para terminar, só 3 notas finais sobre 2 declarações que ocorreram no dia de ontem e sobre uma declaração do dia de hoje. Sobre o dia de ontem, as declarações de Jorge Jesus e de Bruno Carvalho. Jorge Jesus disse que o Sporting controlou o poder físico do Futebol Clube do Porto. Controlou o poder físico do Futebol Clube do Porto? Controlou porque Daniel se ilusionado. Ou controlou o poder físico de Oliver? O doutor do futebol continua a dizer estas bacuradas e ninguém é capaz de lhe perguntar a quem ou a que é que ele se estava a referir. E depois Bruno Carvalho. Bruno Carvalho que veio falar da impunidade de Filipe. Eu quero dar os parabéns a Bruno Carvalho porque já percebemos que, afinal de contas, ele que tanto clama quanto aos seus vizinhos da segunda circular, agora está com um discurso alinhado a qualquer Carlos Janela deste país. Parabéns ao presidente do Sporting, que parece que já está a corrigir trajetória. E, simultaneamente, quando fala de impunidade de Filipe, eu gostava de perguntar o que é que ele considera sobre a impunidade do Fábio insulta a todos. Fábio Coentrão que insulta toda a gente, Fábio Coentrão que é um arroaceiro, Fábio Coentrão que ainda ontem fartou-se de provocar os adversários, mas que, felizmente para Bruno Carvalho, não tem qualquer espécie de impunidade. Caríssimos amigos, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha com alguma tristeza pela nossa derrota, pela nossa eliminação, mas uma batalha de força, uma batalha de confiança em relação ao futuro e uma batalha que não pode parar, nem vai parar, independentemente dos resultados desportivos. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.